Olá, meus queridos e nobres inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sejam bem-vindos a mais um Spook Movies. Hoje nós vamos tratar de um filme de terror, mas é um terror mais ligado à psicanálise, ou uma psiquiatria, ou realmente algo extraordinário, sobrenatural. Oh meu Deus, o que é esse filme? Nós vamos falar de Babadu. Então sentem-se, acomodem-se, porque este filme impressiona. Olá, meus nobres, queridos inscritos, amigos e membros do canal. Hoje nós vamos falar sobre Babadu. Babadu é um filme muito interessante porque ele lida com alguns aspectos. Quando eu assisti Babadu ele me remeteu inicialmente a uma análise de um terror que acontece junto com um problema sério advindo de uma família. Vamos entender o contexto. Primeira coisa, ele é um filme de terror australiano criado e dirigido por uma mulher chamada Jennifer Kent. Acredito que foi o primeiro vídeo dela, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, demonstravam ser o primeiro vídeo dela. Ou o filme dela, né? Ela lança um filme de um terror que envolve o seguinte cenário. Imagine você como uma mãe solteira, porque o seu marido morreu num acidente de carro. Você tem que cuidar de um filho que sofre de hiperatividade e com sintomas seríssimos de saúde. Então toda hora fica doente, toda hora tem problemas, transtornos mentais e tudo mais. E você não sabe muito bem como lidar com essa criança, e essa criança lhe gera conflitos emocionais extremos, porque além do seu trabalho que você tem no seu dia a dia, você também tem que ter atenção mediante a uma criança. E essa criança demanda, obviamente, de cuidado, seja na sua escola, na educação e nos pesadelos, porque ela se coloca como aterrorizada por uma criatura que se denomina Babadu. E essa criatura, ela se manifesta de uma maneira tão intensa e tão intensa que ela consegue trabalhar não somente a mente da criança, deixando a criança num estado de insanidade, mas também na mãe, que gera conflitos enormes consigo mesma, levando a depressão, a estágios mentais, desequilíbrios, esquizofrenia e tudo mais. E o conflito se dá no critério de: devo vencer ou não essa criatura? Devo lidar e enfrentar esses medos ou não? Devo proteger o meu filho ou não? Como realmente tudo isso acontece? Esse é o terror que Babadu nos apresenta. Mas o que realmente está por detrás desse filme? O que está por detrás dos efeitos que acontecem? Primeiro, Babadu ele traz uma característica muito interessante física, um ser extremamente alto, de chapéu ou cartola, com garras, uma cara branca assustadora e se manifesta muito rápido por entre as sombras e se faz muito presente cada vez mais que a atriz principal do filme nega a sua origem, ou nega a sua existência, ou nega a possibilidade de existir Babadu. Então Babadu ele se coloca de uma maneira dizendo: cada vez mais que você me negar, eu vou me manifestar cada vez mais forte perante você. Então a diretora, no caso, ela dá indícios de que Babadu pode não ser somente uma manifestação espiritual, mas talvez uma criação da própria mente da atriz principal, a Amélia, a qual realmente se acomoda numa situação de: eu não sei o que lidar, não sei como fazer, eu não sei como sair disso, eu não sei como realmente enfrentar esses demônios internos. A questão do filme ele chega a ficar tão insuportável que a Amélia não sabe o que fazer. Então ela chega a tentar matar o seu filho, matou o cachorro, ela surta por completo e incorpora essa criatura Babadu, quando ele realmente a ataca, atacando pelas costas ou entrando pela sua boca, tornando-se realmente a personificação de algo que nós desconhecemos. Uma outra protagonista do filme, sendo mais agressiva, mais violenta, e os conflitos cada vez maiores de hostilidade da mãe perante o filho. E a Amélia ela chega a ter desejos cada vez maiores
de matá-lo. Mas o interessante é que quando nós descobrimos o contexto de todo esse filme, a coisa começa a mudar a visão. Primeira coisa, Babadu se manifesta perante um livro. O nome Babadu significa Bad, Bad Book. Então, quando você já desmembra isso, você sabe que Babadu, na verdade, está ligado a um livro. Ela encontra um livro de capa vermelha com vários desenhos, mas não desenhos daqueles de desenhos que nós estamos acostumados de colorir, mas é aquele livro que você abre e ele monta uma imagem. Então mostra várias imagens do Babadu atormentando a Amélia e gerando possibilidades futuras. Então, a Amélia com uma faca na mão, a Amélia com o cachorro morto, a Amélia com o filho morto e na última cena a Amélia se matando. Então, como aquelas cenas elas são premonitórias, ou estão criando uma premonição de algo no futuro? Como é que ela traz isso? Será que não era a mente da Amélia, aquele livro? Tanto que ela queima o livro em desespero para mostrar que o Babadu não existe para o filho, e esse livro ele surge de novo na vida dela, batendo na porta 3 vezes. Ou seja, será que não era a mente da Amélia personificando o Babadu? E o trauma da perda do marido com relação ao acidente de carro, ou seja, existe até um trabalho muito interessante feito pelo pessoal da USP, falando que o filme traz um processo seríssimo de uma depressão pós-parto. Ou seja, quando a Amélia perde o marido, ela perde no dia de nascimento do próprio filho. E isso gera uma aversão ao próprio filho. Então, eu lembro que eu fiz uma pesquisa para fazer esse comentário, eu achei muito interessante, no qual Babadu, na verdade, é a manifestação do próprio trauma da Amélia, fazendo com que ela fosse contra tudo aquilo que está ao seu redor. É como se ela criasse um outro ser capaz de levá-la ao estado da loucura, dizendo, eu não aguento mais isso. A culpa é do meu filho, que eu perdi o meu marido. A culpa é realmente de toda a situação que foi criada. Então, ela sente a vontade de colocar isso para fora por meio da imagem do Babadu. Então a questão é, será que Babadu realmente existe? Ou ele só é algo ligado à própria imaginação da Amélia, sendo a personificação de quem ela realmente é? Um estado de uma depressão pós-prato não, né? Ela não comia, mas pós-parto. E também um estágio muito sério de esquizofrenia. Mas quais são as principais impressões do filme? Primeiro ponto, invocando o bicho feio. Bom, o interessante é que o filho dela, chamado de Samuel, ele gera uma tendência ao longo do filme de demonstrar a sua vontade de querer ser um mago, um Harry Potter da vida, não é mesmo? Olha, babai, babai, babai. Aí ele vai lá, tira o ramo de folhas, de flores, da cartola, da mesa, tira um monte de pomba, tira a moeda da orelha dela, faz aquelas magiquinhas que toda criança gosta e sonha em fazer, não é mesmo? Agora, a analogia disso, ele mostra particularmente quase o filme todo. E em várias cenas, ele usa uma cartola. E o mesmo tipo de chapéu é utilizado pelo Babadu. Ou seja, já existe alguma personificação ou demonstração entre a criança e a simbologia do Babadu. Um outro segundo ponto importante é, o garoto usa um DVD para aprender magia. Okay? Tem alguma coisa errada nisso? Não, o que ele aprendeu é que tem. Porque assim, ele tenta usar o que ele aprendeu no DVD para chamar o próprio pai. E obviamente isso dá errado. Então ele pega as coisas que estão guardadas no porão, porque são o que ele sabe que tem conexão ali com a alma do pai dele. Então ele entra no porão, procura as coisas do pai e ele começa a utilizar aquelas coisas do pai como uma forma de lembrança ou tentando trazer à tona a imagem do pai novamente para dentro de casa. Entretanto, obviamente que isso tem uns efeitos péssimos sobre a própria mãe, que começa a ser forçada a ter as lembranças e relembrar cada momento com o ex-marido e tentar achar um motivo de o porquê que ele foi embora. O terceiro ponto, que realmente chama bem a atenção, onde gera um efeito relacionado à psicologia e não ao terror em si, são os efeitos que a Amélia, ou seja, a mudança de
caráter, ou seja, de presença, de estrutura da própria Amélia. E ela age com muita agressividade toda vez em que é lembrada ou vivencia a morte do seu ex-marido. Ela recusa-se a falar disso e, obviamente, se esquiva do próprio filho quando o filho começa a cobrá-la, dizendo: você não é meu pai, eu sinto saudade do meu pai, você tenta se manifestar como meu pai, e ela gera um acúmulo de energia negativa, não só de cobrança, mas como começando a culpar o filho da própria morte do ex-marido. Então a Amélia começa a ficar extremamente agressiva quando surge a ideia da comparação com o ex-marido, a ausência do ex-marido e quando ele começa a surgir, transpassado por meio do Babadu. Outro ponto, a relação paterna. Aí sim é um momento mais complicado, porque Samuel tenta invocar apenas a lembrança do pai para saber mais sobre ele e acaba por transformar a alma dele, que já estava assim preso a este mundo, e o esforço da própria mãe da Amélia em tentar mantê-lo vivo em sua mente. A solução vista pelo espírito para finalmente libertar-se é levar a esposa e o filho junto com ele. Mas na verdade não era o espírito, e sim a própria Amélia querendo desistir da sua própria vida e buscar uma solução para sair daquela situação e voltar aos braços do seu ex-marido. Então o que acontece? A presença do Babadu por meio da representação do pai, potencializa a vontade da Amélia, abrir mão de tudo, tentar matar o filho, matou o cachorro e colocar final em tudo e se direcionar somente à ideia de voltar ao ex-marido dela. Que na verdade era o momento da própria representação dela, como o ex-marido seria, como ele lidaria. Mas ela percebe que o ex-marido, a presença de Babadu, como a representação do ex-marido é tão forte, mas tão forte, que ela induz a Amélia a cometer todos esses crimes. Agora sim, mais um ponto e referente aí ao critério da depressão pós-parto, ok? Não é a depressão pós-prato, né, que muita gente fica depois que come um pratão de comida, é a famosa depressão pós-parto. E esse é um texto que eu achei muito interessante, procurando comentários sobre o filme e até mesmo entrando aí nos documentos da USP, que fala sobre o filme, né, a comparação de outros escritores trazendo esse contexto de o que será que acontece no caso da própria Amélia. Bom, o marido da Amélia morreu no mesmo dia que o filho Samuel nasceu, o que parece ter gerado então uma dificuldade de conexão entre a mulher e o próprio filho. E a depressão pós-parto na vida real nem sempre tem uma explicação aí tão facilmente delimitada. A depressão pós-parto é uma doença duplamente estigmatizada. Primeiro, por se tratar de depressão, uma doença mental que ainda é vista com muito preconceito, e segundo, por estar relacionada à maternidade, num âmbito de muita cobrança social aí sobre as mulheres. E isso pode levar não somente a Amélia, mas muitas mulheres a problemas seríssimos de doença, tanto por questões de aceitação da família, de amigos, quanto da própria pessoa que acaba sofrendo essa depressão. Esses dois aspectos são trabalhados no filme. Primeiro, ela sente muita dor, muito sentimento de culpa pela ausência do marido. E ela não tem nada relacionado à família, ou seja, ela não tem nenhum apoio familiar para poder ajudá-la. Pode acontecer dessa negação da doença impossibilitar um pedido por ajuda, por exemplo, e atrapalhando ou retardando o processo de cura. Um dos fatores do Babadu, inclusive, quando ele fala, quanto mais você nega, mais eu cresço. É uma representação maravilhosa do sentido de a Amélia estava doente. Era um processo seríssimo, só que nós não sabíamos até então se era uma depressão, se era uma esquizofrenia ou se era uma própria rejeição com relação ao filho, à casa, a si mesmo. Então ela estava contra ela e contra tudo que ela tinha até aquele momento do filme. E alguns dos sintomas característicos da doença, eles surgem na Amélia. Primeiro, cansaço constante. Segundo, pânico, ansiedade, dificuldade em estabelecer o laço com o seu próprio filho, ter pensamentos assustadores, dificuldade de dormir e até se alimentar. Problemas de concentração também aparecem e assim podemos encontrar exemplos em todos eles
ao longo do próprio filme. Um outro ponto importante é, nota-se que ela está totalmente desequilibrada e doente. Esse ponto é complicado, então vamos lá. Seguindo uma das teorias aí mais realistas, existe uma chance grande da Amélia sofrer de esquizofrenia, ok? Uma doença mental crônica que geralmente se manifesta na adolescência ou no começo da idade adulta. Notamos aí então fortes sintomas ao longo do filme. Primeiro, delírios. A ideia de babadu, falsas ideias, sendo induzida a, então ter uma convicção de que realmente pode ser ou não pode ser, o que está acontecendo no filme, isso é achar, por exemplo, que está sendo perseguido. Tudo isso remete ao que a Amélia estava mostrando ao longo de todo o filme. Segundo, alucinações. Os pesadelos, babadu, as cenas que realmente remetem a impressões de baratas saindo da parede que não estavam saindo, coisas desse tipo. Então ela estava vendo coisas que não condizia. Ela chegou até a ver a capa do próprio babadu dentro da delegacia, quando ela foi prestar queixa, dizendo que ela estava sendo perseguida por alguma coisa. Mas não era. Há alterações de pensamento, então ideias podem se tornar confusas, desorganizadas ou desconexas, tornando então o discurso da Amélia completamente difícil de se compreender. E nesse extremo, então a Amélia se encontra completamente louca após as aparições do babadu, principalmente na parte que ela está na banheira falando coisas sem sentido ao filho e de roupa. Ou seja, a mulher resolveu tomar um banho de roupa por completo, não é mesmo? É mais econômico, assim não precisa ficar nem lavando roupa, já lava a roupa no corpo, não tem problema nenhum. Mas nota-se que ela já estava mentalmente desgastada e já não sabia mais nada do que estava acontecendo. Outro, alterações de afetividade. E isso complica, porque quando você tem um filho ou uma filha, você espera ter uma relação amorosa com o seu filho, não é mesmo? Então, obviamente, carinho, atenção, cuidado, zelo. Mas em certas cenas, quando o filho fazia carinho na Amélia, a Amélia tirava a mão dele, ou tratava como se fosse um desconhecido, ou situações tipo não me toque, não quero ser tocada. E isso já começa a demonstrar uma situação de conflito entre os dois. E assusta. Então você já começa a perceber que a Amélia não está muito afim de ter filho naquele momento, não é mesmo? Dá para trocar? Eu prefiro trocar, porque tem um labrador aí, eu pego um cachorro, eu deixo meu filho aqui e me dá um cachorro, né? Às vezes é melhor do que realmente assumir a responsabilidade por um filho e não ter o zelo por ele. Um outro ponto é a diminuição da motivação. Então, por exemplo, a pessoa perde completamente a vontade, fica desanimado, apático, não sendo mais capaz de enfrentar as tarefas do dia a dia. O luto, ele torna-se uma representação perfeita da diminuição da motivação, nesse caso. A morte do marido faz com que a Amélia se sinta impotente em todos os aspectos, como se ela não soubesse lidar com certas situações e não fizesse mais questão. Tipo, é assim, não tem mais ninguém para fazer por mim, não sei como fazer. Fica assim desse jeito. E como último ponto, que realmente torna-se então a representação de um terror mais psicológico do que uma coisa de é o demônio que está na casa, não é mesmo? Que todo mundo acha que é o demônio, mas não. O último ponto, que a gente chama de uma situação que ficou por um fio, não é mesmo? É a situação que leva a Amélia a quase matar o seu filho, asfixiado mesmo, sufocando ele. A sorte é que Samuel, ele percebe aquilo e perdoa a mãe pela atitude de tentar matá-lo e ele toca no rosto dela, passando novamente amor. O amor que ela deveria sentir sendo um amor paterno, um amor de companheiro, né, do marido que faleceu e o amor de filho. Ou seja, as três representações naquela atitude simbólica, fazendo com que ela voltasse a ter a consciência da Amélia e desprendendo-se de babadu, ou seja, a mente dela sendo resetada e colocando babadu no seu devido lugar, ou seja, longe dela, mas ainda mantido dentro da casa. Agora, o final do filme é muito interessante. Por quê? Porque o filme remete a uma estrutura no final que você fica meio que... Cara, é sério que vai acabar assim? Existe um ditado, né, que diz: eu prefiro manter os meus inimigos cada vez mais perto de mim para saber o que eles estão fazendo do que manter os meus amigos perto. Isso é um ditado antigo, né? Eu prefiro ficar de olho nos meus inimigos do que ficar de olho só nos meus amigos. E isso é interessante por quê? Porque a Amélia trava Babadu no porão. No porão.
E ela cultua ou cultiva ou alimenta Babadu pouco a pouco, mas observando ele, cuidando dele. E toda vez que Babadu se manifesta com mais força, quando a Amélia desce para enfrentá-lo ou alimentá-lo, porque é o que ela faz, ele tenta alguma coisa, mas ela se coloca com o pé no chão dizendo, não, não vai acontecer, cai fora, toma aqui a sua comida e me deixa. E ele realmente come. A dúvida é o seguinte, as minhocas. A Amélia alimenta ele com minhocas de jardim. São as caraminholas, né? Estranho isso, minhocas. Então ela dá minhocas para o próprio Babadu comer. Só que, de novo, o Babadu não é um ser, é simplesmente uma parte dela. É como se ela travasse, dentro daquela toda a vastidão daquela casa, a sua depressão, as suas mágoas, as suas decepções, tudo aquilo que a gerou se tornar em uma pessoa tão agressiva, o Babadook, né? O Bad Book, dentro de um único cômodo, no porão, guardada. Existe uma analogia dentro disso com outro filme que eu gosto bastante, que é o Dreamcatcher. E o Dreamcatcher também faz isso. Por mais que o Dreamcatcher seja um filme muito questionável, muitas pessoas vão falar, cara, o Dreamcatcher não tem muito nexo comparar, mas tem um personagem no qual ele se esconde dentro de um único cômodo no seu cérebro, onde a criatura ela não consegue encontrá-lo. É um cômodo onde ele guardava todo o passado dele e eram arquivos no cérebro, que ele conhecia toda a história da vida dele, tudo ao longo, desde criança até o atual presente, ele guardava as memórias lá dentro. Então ele conseguiu se trancar dentro do seu próprio cérebro para impedir com que um ser tomasse conta dele. Amélia é a mesma coisa. A representação dos cômodos, ela faz menção a cada estrutura da Amélia, a cada parte, a cada pedacinho da Amélia, seja o seu emocional, seu mental, seu corpo físico, encontra-se naquela casa. E uma representação disso encontra-se nas diferenças de cores do ambiente. É engraçado porque a casa inteira é um azul acinzentado. Ou seja, é uma própria cor da desilusão. E cada cômodo representaria uma parte dela. O porão seria o cômodo onde ela guardaria Babadu para saber exatamente onde ele está e controlá-lo, para que ele não saísse dali. Tanto que tem travas absurdas na porta, as travas gigantescas colocadas para impedir com que ele saia. Esse é o demônio interior da Amélia. Todos nós temos nossos demônios interiores, todos nós temos o nosso Babadu. Você tem, você tem, você tem e eu também tenho. São os nossos traumas, decepções, frustrações na vida que guardamos dentro de nós. Por quê? Porque é algo que deve ser controlado e evitado essa manifestação. Quando colocamos esses bichos para fora, nós nos transformamos na personificação desses seres. Nosso emocional e nosso racional, eles têm que andar juntos. Nós não temos um desequilíbrio nesse sentido, não deveria ter, no sentido de ter um racional muito maior do que um emocional muito mais aflorado que o nosso racional. As coisas deveriam trabalhar por uma compensação, mas não, nós temos as nossas depressões, seja a depressão aí do pós-parto dela, dos traumas, tudo aquilo que foi gerado, e o cérebro dela assume aquilo como uma verdade, e o emocional ele percebe, e ele transforma ela no que o seu cérebro está dizendo. Isso é o errado. Aí surge a doença emocional, a depressão, as mágoas, a raiva, a mudança de quem nós somos. Um ato amoroso do Samuel fez com que ela percebesse quem realmente ela é. E onde estão os atos amorosos na sua vida? Onde estão realmente os gestos nobres que fazem você refletir e dizer, eu sou humano, eu não sou um monstro, eu sinto, eu sofro, eu choro, mas eu sou capaz de me erguer e conduzir a minha vida novamente de uma maneira sábia, honesta, verdadeira, sem realmente causar tantos males à minha pessoa e a outros. As pessoas têm que começar a buscar o equilíbrio, entender onde está a maldade e onde está a bondade, onde está o bom senso, onde está o equilíbrio das situações e se apoiar nessa questão de equilíbrio para evitar realmente que você saia dos trilhos, para evitar com que você se depare com um monstro que fique fora do controle.
A vida nos coloca essas situações. A vida nos coloca. Às vezes não sabemos lidar com fome, com os problemas familiares, com problemas financeiros. Mas uma coisa que eu aprendi e que é importante é que tudo é impermanente. Tudo na vida é impermanente. As coisas elas param em algum momento, elas cessam em algum momento. O tempo, ele é responsável por poder conduzir o andamento das coisas. Os problemas, eles são atuais, mas com o passar do tempo, quando sabemos lidar com os problemas, eles deixam de existir, eles esvaem como um rio e eles saem, eles se diluem, porque você começa a enfrentá-los, você começa a lidar com esses problemas. É isso que vocês têm que entender. Nós vivemos numa impermanência e em certos momentos somos o Babadu, em outros momentos nós somos a Amélia, olhando para o filho e dizendo: saia da minha casa, Babadu, porque esta é a minha casa, este é o meu filho, eu volto a ter o controle da minha vida agora. E é isso que ela faz. A minha casa é o meu corpo, a minha mente, meu sistema emocional. Isso não pertence a você, Babadu, não pertence. Então o filme, ele é completamente relacionado aos nossos demônios internos, à nossa ignorância, à nossa raiva, nosso apego, nosso ego, nossa ganância, tudo aquilo que realmente é de negativo, é ruim à nossa pessoa, as decepções, as frustrações, ao não entendimento de como realmente lidar com a perda de um ente querido, que realmente se faz presente nos momentos que você precisa, você sente a vontade de, eu preciso dele novamente, ele não está mais aqui, e as tristezas vão sendo potencializadas, tudo aquilo volta. Então o que eu falo para vocês, e esse é um filme muito interessante para a gente refletir, para a gente entender quem nós somos. Nós somos humanos e estamos sujeitos a todas essas situações. Todas essas situações nós estamos realmente sendo influenciados. A única coisa que nós temos é a impermanência do tempo. Isso que é o mais importante. As coisas, elas passam, elas esvaem, elas se vão. Não se deixe ir. Não se deixe levar pela doença. Tome rédeas na sua vida. Lide com os seus problemas. Entenda o que acontece com vocês. Enfrentem essa situação e mudem. Não deixem um Babadu tomar conta de vocês. Cuidem de vocês para evitar com que o Babadu bata na porta da sua casa. Bom, meus amigos, esse foi o filme Babadu. Não tem nada de terror no sentido de, realmente é um espírito, é uma situação, né, é um demônio. Não. É simplesmente um filme relacionado aos nossos próprios medos, nossos conflitos, nossas situações que nós temos que aprender a lidar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena assistir Babadu, mas lembre-se, olhe com os olhos relacionados à parte da psicologia do filme e não do terror em si. É muito legal quando você parte do princípio de o que é esse ser, o que ele se manifesta, o que ele representa para nós, tá bom? Bom, é isso. Recadinhos de praxe para aqueles que querem passar pelas sessões de tratamento que nós oferecemos aqui no canal. Para quem não sabe o que é isso, lembre-se, nós temos 2 playlists que explicam isso. Temos as limpezas de casa e o depoimento dos inscritos, ok? E tem o primeiro vídeo dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, que vocês vão entender tudo aquilo que eu estou falando, tá? Então, para aqueles que querem passar pelo processo de limpeza de casas ou a retirada dessas energias do seu Babadu dentro de você, do seu problema físico, mental, emocional, espiritual, kármico ou o que for, devem encaminhar a solicitação junto para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, nós também temos o sistema de doação pelo PayPal e o nosso casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês então nos próximos filmes, vídeos e outras coisas que serão colocadas no canal. E bons sustos a todos nós.